sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui uma mira telescópica ou luneta, como queiram, uma Victopics 412x40 AO SOI. Isto é um modelo com o código VIOC06. Portanto, é deste produto que estamos a falar. Antes de continuarmos para o vídeo, agradecer à Victopics pelo envio deste produto aqui para o canal, para fazer aqui conteúdo e para divulgar e mostrar-vos. Portanto, estamos a falar de um produto que a marca recomenda para uso em springers, em airguns ou armas de ar comprimido, de ação por mola. Portanto, eles no site falam em break barrel ou algo assim, armas de cano articulado, airguns. Portanto, isto é um produto, isto é uma novidade para começar, não tem muitos meses no mercado e é um produto feito pela marca para podermos usar nas nossas armas de pressão. É recomendado por eles para isso, portanto, eles dizem que elas aguentam o duplo recuo. É isso que diz no site e foi isso que me disseram quando me fizeram o envio. Portanto, hoje vamos falar aqui um pouco daquilo que conseguimos ver a olho nu, falar das características e depois, noutro vídeo mais tarde, depois de eu fazer os meus testes, usá-la, formar opinião, aí certamente trarei aí mais conteúdo com ela. Portanto, o conteúdo que vem com ela, vocês devem ter visto a sair da caixa, que foi um par de montagens Weaver de 30 mm para tubo de 30 mm, adianto já que este tubo é de 30 mm, por isso é que as montagens são assim. Portanto, é um par de montagens que é bom, de boa qualidade. Vou-vos mostrar, embora já vos mostrei muitas vezes as montagens desta marca e realmente são boas. Trago uma chave e um par de montagens. Portanto, o conteúdo da embalagem é um par de montagens com a respectiva chave, aqui este pino para nós colocarmos aqui, aí está, fazermos aqui o ajuste da ampliação, um manual de instruções, um pano para limparmos as lentes, uma embalagem de sílica e um parasol de metal. Portanto, isto é o conteúdo que a embalagem nos traz. Portanto, também aqui encaixadas vêm duas tampas de plástico tipo flip-up, uma na objetiva e outra no ocular. Eu aprecio bastante estas tampas, gosto bastante de as ver aqui nas miras. Já aqui na objetiva podemos colocar o parasol e depois colocarmos a tampa e temos uma unidade assim com este tamanho. Portanto, ela sem o parasol eu vou tirar as tampas, tem um comprimento total de 350 mm e um peso de 580 gramas. Ela é testada à prova de choque a 750 G, está perfeitamente apta. Ela é construída numa peça de alumínio em tubo de 30. Este tubo é de 30 mm. Portanto, nesta gama é muito comum vermos as miras construídas em tubo de polegada. Aqui é 30 mm. Portanto, isto já é uma vantagem já boa. Isso faz com que estas torres tenham um ajuste tanto de vento, não é? Na lateral como na altura de 20 mil.
Isso é a capacidade de ajuste. 20.000 em ambas as torres. Portanto, uma vez que estamos aqui a falar das torres, vamos falar aqui já dos cliques e tudo mais. Mas antes, só dizermos que ela também é totalmente preenchida a nitrogênio. Portanto, e tem uma impermeabilização de IPX4. Ok? Portanto, ela é à prova de alguma umidade e nevoeiros e etc. Portanto, em relação aqui às torres, as torres são de 1/10.000 de valor de clique e são torres cobertas com estas tampas de alumínio. Isto é alumínio. Portanto, tanto a torre de cima como a lateral são cobertas por estas tampas, que é para evitar que entre umidades, poeiras e outra sujidade. E aqui exatamente igual. O clique é de 1/10.000. Uma vez que estamos aqui a falar das torres, posso-vos dizer que estes cliques não, assim, são algo esponjosos. Os cliques são certinhos, mas a sensação que temos ao rodar as torres é um clique um bocadinho esponjoso. Portanto, não é um clique assim muito definido. Há aqui qualquer coisa de esponjoso. Mas também temos que ter em consideração que estamos a falar de um produto de entrada de gama, um produto de um preço extremamente acessível. Portanto, se nós tivermos bem isso em conta, isto não é um problema. Portanto, eu é que estou a marca, a Vector é que me habituou a umas torres com os cliques muito mais justos e muito mais definidos, e aqui sentimos que há aqui uma ligeira folga, mas isto não é grave. Ela conta com um retículo VNM1000, portanto, retículo iluminado, e para que ele funcione, temos que fazer aqui uma coisa, que é colocar aqui uma pilha, uma CR32, salvo erro. Tirar esta tampinha, colocarmos aqui uma pilha, uma bateria, CR2032, que não vem incluída, e depois de fecharmos aqui a tampa, temos um retículo iluminado que é controlado através desta roda aqui na lateral, que tem duas cores disponíveis, verde e vermelho. Todas elas têm regulador de intensidade que vai do 1 até ao 5. Portanto, temos 5 níveis de intensidade em duas cores, em verde ou em vermelho. É uma mira que, claro que tem a ampliação variável dos 4 aos 12 aumentos. A ampliação pode ser, e tem que ser, não é? Ajustada aqui. E este pino aqui ajuda e facilita bastante aqui o processo. Portanto, 4, começa nos 4 e vai até aos 12 aumentos. Depois cada um usa os aumentos que mais gostar e para as utilidades que lhe for dar. É uma mira de segundo plano focal. O diâmetro da objetiva é de 40 mm. E tem ajustes de paralaxe aqui na objetiva. Por isso o nome AO.
ajuste na objetiva. O ajuste de paralaxe, segundo a marca, começa nos 10 metros. No entanto, há aqui mais uma folga, portanto, começa antes dos 10 metros. Eu já tive o cuidado de verificar isso, porque para mim acho que é importante que pelo menos os paralaxes consigam ajuste de foco e ajuste de paralaxe perfeito antes nos 10 metros. E o que eu verifiquei nesta aqui é que ele começa exatamente nos 7 metros. Faz um paralaxe perfeito e um ajuste de foco perfeito. Portanto, nós temos um ajuste perfeito nesta mira aos 7 metros. Pelo menos nesta unidade que tenho comigo. E depois, portanto, aqui informa que começa a 10, mas eu estou-vos a dizer que começa a testar para mim aos 7. E vai até ao infinito. Portanto, nós aqui temos o ajuste de paralaxe. Conta com este texturado, aqui uns ressaltos em forma de retângulo, que dão aqui um grip bom e para a mão não escorregar. Funciona muito bem, não tem muita resistência, está perfeito. Aqui temos o ajuste das dioptrias, que tem exatamente a mesma textura que tem aqui, e também tem aqui no ajuste da ampliação, uma textura em forma de retângulo que nos dá alguma tração quando colocamos os dedos. Isto também é bom para quando estamos a usar luvas em ambientes mais frios, ou seja como for. Se estivermos a usar luvas, isto facilita o manusear das coisas aqui, de todos os ajustes com as luvas. Inclusive podemos ver essa textura aqui, nesta zona aqui também, para ligar e desligar os retículos e alternar entre várias intensidades. Através aqui deste parafuso podemos ajustar depois o nosso zero. Quando tivermos feito o zero, podemos fazer com que as torres rodem e ajustarmos o nosso zero, tanto aqui como aqui, desapertando este parafuso. Eu não sei se esta chave serve, não, tenho que ir buscar outra, e conseguimos fazer o nosso zero. Portanto, é uma mira muito completa, é um produto de entrada de gama e dá início, por aquilo que eu percebi, à gama de produtos específicos para irons da Victopics. Portanto, eu agora vou-vos mostrar aí em as imagens do retículo, que eu achei espetacular. É espetacular, não há muito mais a dizer, é só isso. É espetacular para este produto, para esta faixa de preço de produto. Eu vou-vos mostrar aí o retículo em várias ampliações. Lembro que eu obtive as imagens através da câmara a filmar por aqui, não usei Scopcam, que é para não contaminar a imagem, porque quando estamos a usar Scopcam, aquilo grava as imagens através do reflexo de um espelho que existe, e também temos ali uma imagem mais diferente, mais contaminada. Assim, filmar diretamente é o melhor que eu vos consigo passar, ser o mais realista possível, é mostrar-vos as imagens filmando assim. Podem não ficar melhor, podem não ficar bem a nível de ficar com tremedeira, mas seja como for, ficar tremidas, seja como for, é o melhor que se consegue e também é mais realista. Portanto, eu gostei do produto. A nível de estética, é um produto bonito. Acho que fica bem em cima de uma Springer. Não é demasiado grande, tem as dimensões certas. Eu vou testar aí e depois já vos faço um novo vídeo. Portanto, em relação a este produto, não posso vos dizer mais nada. Isto são as primeiras impressões, é o tirar da caixa, é o fazer uma revisão rápida. Depois, com o uso, aí poderei passar-vos mais alguma informação. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
esqueçam de deixar ficarem um like nos vídeos, inscreverem-se no canal se caso não sejam inscritos, que isso ajuda bastante o canal, ajuda a trazer-vos mais conteúdo, mais material para vocês verem e, como é óbvio, ajuda. Comentem aí se acharem que devem fazer, digam lá a vossa opinião sobre o produto. Um grande abraço e até um próximo vídeo.